Graça e paz, quem fala é Regiane Carraro. O tema da nossa mensagem hoje é o Deus do Inesperado. Então nós vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 7, o verso 6 e 7, que diz assim: Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Aleluia. Amém, meus irmãos. A palavra nos revela o Deus onipotente que faz o inesperado e também o inconfundível, o confundível, porque o nosso Deus é um Deus criativo. Então Ele opera da maneira que Ele quer, como Ele quer. Amém? Nesse contexto, Samaria estava experimentando um período de muita opressão. Provavelmente o maior e o pior cerco da sua história. O grande e o temido exército da Síria cortou de tal forma os suprimentos de Israel que uma terrível fome se abateu sobre aquela cidade. E as coisas mais repugnantes que a gente possa pensar, o nível mais terrível de repugnância aconteceu naquela cidade. O desespero era tão grande, que eles chegaram até mesmo a praticar canibalismo, misericórdia, e até as fezes dos pombos valia mais que a prata. Podemos então imaginar um povo completamente desesperado e inseguro. E foi nesse cenário de ruína e desespero que Deus enviou o profeta Eliseu para proclamar mensagens de salvação e também de livramento de Deus, com a chegada de uma abundante fartura de alimentos para aquela cidade. Será que nós acreditaríamos nas palavras do profeta? Naquele tempo, da mesma forma como é hoje, havia pessoas inteligentes, bem informadas, cheias de si, que duvidavam e não davam a mínima à palavra de Deus, e muito menos as suas promessas. Mas o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, Ele pôde mostrar a essas pessoas que quem realmente Ele é, com a força do seu poder. Ele moveu os meios para que o exército sírio escutasse apenas um ruído. E aqueles homens de guerra, tão acostumados com barulho de guerra, tão valentes, eles ficaram em pânico. Eles bateram em retirada. Eles fugiram, deixando para trás as riquezas e os despojos. Não foi um exército agressivo e poderoso, nem um desastre natural que aterrorizou o exército sírio, mas uma pura e simples ilusão. Meus irmãos, essa é a prova de que jamais, em tempo algum, nós devemos duvidar do poder e da soberania do nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos, e não há nada, absolutamente nada que seja impossível para esse Deus. Ele é um Deus de estratégias, Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus invencível. E a palavra diz que nele está tanto o querer como o efetuar. Então, quando Ele resolve agir em favor de alguém, ou de um povo, ou de uma nação, ou de uma situação, o que for,
Ele faz do jeito dele, porque Ele é um Deus criativo. Então, que possamos esperar esse Deus. Não importa qual seja a sua situação. Talvez você esteja cercado por problemas, como Samaria estava, que não conseguia enxergar uma saída. Só existia fome, medo, morte. Mas quando o Senhor resolveu intervir, aquela cidade passou de uma situação de miséria para uma situação de riquezas, porque todos os despojos que estavam na mão daqueles inimigos vieram para a mão do povo de Deus. É assim que o Senhor faz. É assim que Ele age. Não há impossível para o nosso Deus. Por isso, creia. Creia que Ele está intervindo também na sua situação, seja qual for. Não importa. Ele é Deus. E Ele vai agir de forma sobrenatural também na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por esta palavra de consolo, de conforto, mas também, Senhor, uma palavra que nos traz ânimo, porque nós podemos olhar para o Senhor e entender que não é por merecimento, mas é quando o Senhor resolve usar da tua misericórdia, como o Senhor fez com Samaria. Então, Senhor, que o Senhor queira também usar de misericórdia e graça, Senhor, sobre as nossas vidas, nessa situação, Senhor, aparente, de cerco e de impossível e insolúvel, porque para Ti não há nada que seja difícil ou insolúvel, porque o Senhor é um Deus de estratégia e um Deus de criação, um Deus criativo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Assim como o Senhor ajudou o Teu povo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão orando comigo nesse áudio. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e, se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.